Olá, bom dia. Prazer estar entrando em sua casa mais uma vez. Prazer de poder levar até a tua casa uma porção da Palavra de Deus. Nesses dias de turbulência, onde muitos problemas acontecem com enfermidade, com aquilo que atrapalha o dia a dia da gente, as dificuldades financeiras, o salário que fica curto, a inflação que sobe, a gente fica meio que sem rumo, às vezes, meio que desesperado, ansioso, com vontade de resolver problemas que, na realidade, fogem à nossa alçada. Por isso, nesta manhã, eu quero conversar com você falando sobre algo interessante para mim, eu creio que para você, que é ver o dilema, o problema, a dificuldade sendo transformado em vitórias. Todos nós gostamos disso, né? Todos nós gostamos de milagres, todos nós gostamos de ver resultados, todos nós esperamos ver a nossa situação ser resolvida, todos nós gostamos de saber que Deus vai nos responder e que aquilo que é adverso, ela é comum, ela é normal no dia a dia, mas que uma hora ou outra muda e a gente recebe e começa a conviver com o lado bom da situação, que é as vitórias que Deus nos dá. Nesta manhã eu quero ler com você um pedaço da Palavra de Deus que se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, versos de 9 abaixo. Diz assim: após terem comido e bebido em Silo, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. 1 Samuel, capítulo 1, versos de 9 até o 13. O texto diz de uma mulher chamada Ana. Ana que era a mulher de Eucana. Ana que era estéril e tinha vontade de ter filho, vontade de ser mãe. Eu creio que toda mulher tem esse desejo, toda mulher quer passar por este momento de ser chamada de mãe e poder dar luz a um filho, a uma filha. E Ana não era diferente, Ana tinha desejo de dar à luz um filho e ela não tinha. E diz o texto da Palavra de Deus que eles foram até o templo e lá no templo Ana começou a orar e o texto diz que ela orava e a oração dela tinha um pouco de amargura de alma, porque ela sentia lá dentro, lá no fundo do seu coração, o desejo e a impossibilidade. Lidar com desejo não é muito fácil, e lidar com a impossibilidade humana, a palavra já diz, é impossível, pois nós não temos condição nenhuma de mudar o ventre que é infértil, o ventre que não produz. Ana queria ter um filho e ela foi pedir isto ao Senhor, aquele que pode todas as coisas. Talvez você queira alguma coisa que seja impossível, humanamente falando. Eu quero convidar você a poder colocar isso diante do altar do Senhor. A palavra de Deus diz que o Deus dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas a nosso respeito e Ele está ao nosso redor. Ele está sempre nos vendo, sempre sabendo tudo que acontece com a gente e Ele está sempre pronto a responder às nossas perguntas e a também responder aos nossos pedidos. O próprio Cristo, Ele diz na sua palavra, antes de subir aos céus, depois de ressurreto, Ele diz: toda a autoridade o Pai me deu no céu e na terra. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Sendo isto, o Deus o Pai, o Deus o Filho e o Deus o Espírito Santo que habita em nós, eles trabalham para o teu bem e para o meu bem, quando nós acreditamos naquilo que Ele pode fazer, sendo Ele o Deus do impossível. Como pode um dilema se transformar em vitórias?
eu quero deixar com você, no mínimo, 3 lições. Primeiro, quando você leva diante de Deus os seus problemas. Quando que o meu dilema, o meu problema, minha impossibilidade pode tornar-se vitória? Quando eu pego esses problemas, essas dificuldades e eu levo até ao altar de Deus, eu falo com Deus, eu os coloco nos pés do Senhor, eu mostro para Ele que eu sou de fato incapaz, mas que Ele é capaz, o poderoso, só Ele pode fazer e resolver a impossibilidade humana. Nos versos que nós lemos, nos versos 9 até o 13, Ana estava colocando diante de Deus a sua impossibilidade. Mas olha, o verso 14 e o verso 15 diz assim, ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. O sacerdote achou que ela estava embriagada, estava bêbada, estava falando algo que não tinha muito nexo. E ele foi cobrá-la. E aí no verso 15 ela diz assim, porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Nós temos um dia muito corrido, um dia muito atribulado às vezes, um dia cansativo. Quem mora em Mato Grosso sente o calor que cansa a gente, o calor que faz a gente suar. E no final da tarde a gente está cansado, está com sono, vontade de tomar banho. E às vezes a gente não separa um tempo para conversar com Deus. E a gente perde a oportunidade de colocar diante de Deus as dificuldades que nos rodeiam, as dificuldades que chegam até nós, as dificuldades que chegam até o nosso íntimo, as dificuldades pessoais e também as dificuldades familiares. Ana disse assim, olha, eu não estou bêbada, senhor sacerdote, eu estou aqui falando com Deus, eu não bebi bebida forte, eu não estou embriagada, eu só estou colocando diante de Deus aquilo que eu preciso, aquilo que eu não tenho, aquilo que eu quero e aquilo que o meu corpo não produz. O meu dilema, a minha dificuldade, o meu problema, ele pode ser transformado em vitória quando eu creio que o Deus dos céus e da terra está me ouvindo, quando eu creio que o Deus do céu e da terra está me vendo e quando eu creio que o Deus dos céus e da terra está me respondendo ou pode me responder, pois nele está a resposta do impossível humano. Mas a segunda condição de podermos ver o nosso dilema, o nosso problema, a nossa impossibilidade de ser transformada em vitória, é quando eu vejo isso pela fé, quando eu acredito nisso de verdade. De vez em quando a gente ouve uma propaganda que diz que o brasileiro é uma comunidade de fé, diz que o brasileiro é um povo de fé. Mas a fé que o brasileiro tem, às vezes não é a fé naquele que deve se crer que é Deus. Às vezes tem fé na justiça, às vezes tem fé na política, às vezes tem fé nas condições financeiras, às vezes tem fé na força física, mas esquece de ter a fé verdadeira, a fé que resolve, a fé que leva até aquele que pode das nossas necessidades e o poder dele responder. E eu gostaria que você pudesse entender isto. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso de ter fé em Deus, naquele que tem nas mãos não somente o útero, mas ele tem na mão a mente, ele tem nas mãos o nosso corpo inteiro, ele tem nas mãos todo o universo, tudo gira em torno dele, ele faz todas as coisas acontecer, só ele pode fazer. Ana fez isto, Ana creu, Ana acreditou que o Deus dos céus e da terra podia ouvi-la e respondê-la. Nos versos 19 a 22, o texto diz assim, a palavra de Deus que nós temos em mãos, 19 a 22 diz assim, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho a quem chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Olha, querido, aquela mulher acreditava e acreditou que Deus podia dar-lhe o filho. E diz o texto que ela foi para casa com o marido e o marido coabitou com ela e ela engravidou. E ela, no fim de 9 meses, ela deu à luz um filho a quem chamou de Samuel. Porque o Samuel quer dizer a quem o Senhor eu pedi.
Olha, querido do Senhor, amada do Senhor, entenda isso. Você que tem dificuldades, como eu, como todos nós temos, não tente resolver por suas próprias mãos, não tente colocar diante de você as dificuldades como um muro que não tem possibilidade de serem quebrados, mas coloque diante do Senhor as suas impossibilidades, porque Deus pode fazer, Deus é o único que pode fazer. Creia nisto, creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ela saiu do templo, foi para casa, foi confiando, coabitou com o seu marido e ela ficou grávida e deu à luz a Samuel. Há tantos sonhos que precisam de ser nascidos de nós, quantos sonhos precisam de ser realizados na nossa vida e Deus pode ajudar você a realizar este sonho, essa impossibilidade humana. Mas, querido do Senhor, eu quero colocar diante de você a terceira possibilidade do dilema ser transformado em vitória. Se compararmos o dilema com as vitórias, vamos perceber que tudo está nas mãos de Deus, tudo está no controle de Deus. Se eu olhar para a dificuldade, eu vejo que é para mim impossível. Mas se eu olhar para Deus, eu vou ver que é possível. Porque Deus, Ele pode todas as coisas. Ele faz do chão brotar uma árvore. Ele faz lá no rio nascer o peixe. Ele faz do nada nascer água. Ele faz as coisas acontecer, coisas que nós não acreditamos. Mas Ele faz, Ele pode, Ele é Senhor, Ele é dono, Ele é soberano, Ele é poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, só Ele pode todas as coisas. Então, quando eu creio, quando eu coloco no altar dele e quando eu comparo dilemas e vitórias, eu vejo que tudo está no controle de Deus, tudo está nas mãos de Deus. Capítulo 2, versos 6 a 9, diz assim: o Senhor é o que tira a vida e o dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo, e guarda os pés dos seus santos. Porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Deus é que dá vida e que tira a vida. Deus é que empobrece e que enriquece. Deus é que coloca as pessoas no alto e que coloca as pessoas no baixo. Deus é que faz tudo acontecer. Deus é que faz o vento soprar, como está soprando aqui. Deus é que faz a chuva cair. É Deus que faz o sol brilhar, é Deus que faz a lua também clarear à noite, é Deus que sustenta as estrelas dos céus, é Deus que faz um pouquinho de água virar um rio, é Deus que faz da roça vir o teu alimento, é Deus que faz vir da fazenda o leite que você toma, que os seus filhos tomam, é Deus que faz o trigo poder produzir, é Deus que faz os gados multiplicar, é Deus que faz. E eu preciso então olhar as dificuldades, os dilemas, mas eu preciso também olhar para Deus sabendo que de Deus e em Deus nós temos as vitórias que tanto nós queremos. As lutas continuarão, nós teremos sempre lutas, a vida é feita de lutas, a vida é feita de altos e baixos, de derrotas e vitórias, de tombos, de quedas e também de levantar. A vida é assim, a vida só tem gosto, só tem sabor, só tem prazer por causa dessas coisas. Por isso, amado do Senhor, você que pode estar vivendo dias de dilemas, eu quero convidar você a poder colocar diante de Deus aquilo que você precisa, pois Ele pode, Ele é dono de tudo, Ele é dono de todas as coisas, até do impossível, até do invisível, Ele é o dono. E o texto que nós lemos pode mostrar que quando a gente tem fé, a gente vai no lugar certo e coloca diante de Deus. E quando a gente compara uma coisa com outra, a gente vê que todas as coisas, tanto o bom quanto o ruim, está nas mãos de Deus. Eu quero convidar você a entender isto, a esperar isto, a acreditar nisto e a buscar neste Deus aquilo que você tanto deseja. O nosso Deus te ama tanto que Ele mandou Jesus Cristo por tua causa vir ao mundo e comprar e pagar os teus pecados, os meus pecados, a minha dívida e a sua dívida. Ele morreu na cruz e ressuscitou e Ele subiu aos céus. Ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por você, porque Ele sabe que eu e você precisamos dEle. E Ele está lá como advogado, um advogado que não cobra para interceder por nós, para nos advogar. Ele está diante do Pai e ao lado do Pai intercedendo para que os meus dilemas e os seus dilemas possam ser desfeitos e feito vitória na tua vida.
Que esse Deus te ouça nas tuas lamentações, que você tenha coragem de falar com Deus, esperando em Deus e comparando e vendo que tudo está no controle do poder das mãos de Deus. Que esse Deus te abençoe, que esse Deus te guarde, que esse Deus faça da tua vida uma vida abençoada. É assim o meu desejo e a minha oração, no nome de Jesus. Eu quero orar com você, colocar diante de Deus os teus impossíveis e os meus impossíveis. Vamos orar? Você quer orar comigo? Você tem algum motivo de oração? Fale com Deus agora. Querido Deus, eterno e bondoso Pai, nesta hora eu coloco diante de Ti, Senhor, esse irmão, essa irmã, essa senhora, esse homem, Pai, essa criança, esse adolescente, este jovem, que estão vivendo dias de dilemas, Pai, de problemas, de angústia, de depressão, de ansiedade, dias de impossibilidade humana. Ó Deus, eu quero colocá-los diante do altar do Senhor, como fez Ana, Pai. Ana colocou diante do Senhor uma impossibilidade humana dela. Ela não podia ter filho. E ela falou com o Senhor, ela pediu ao Senhor, ela rogou ao Senhor. E o Senhor atendeu, Pai amado, o desejo e o pedido daquela mulher, Pai. Ó Deus, atenda o pedido meu, atenda o pedido, Pai amado, desse querido, dessa querida que está, Pai amado, nos ouvindo nesta hora, nos recebendo em sua casa. Ó Deus, atenda e dá que eles possam estar entendendo que o Senhor tem todas as coisas no controle, que o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor é o único que pode, Pai amado, fazer o impossível virar possível, Pai. O Senhor é o único que pode fazer o impossível, Pai amado, chegar em nossa casa como vitórias dadas pelo Senhor. Nada foge ao teu controle. O vento é o Senhor quem dá, o sol é o Senhor quem dá, o dia, a noite é o Senhor que tem nas mãos e que nos dá. O Senhor é aquele que dá vida e tira a vida. O Senhor é aquele que enriquece e empobrece as pessoas. O Senhor, Pai amado, é o dono de fato de todas as coisas, visíveis e invisíveis, que nós conhecemos e aquilo que nós não conhecemos. Por isso, Deus, abençoe essa casa, abençoe essa família, converta o coração desses queridos ao Senhor e dá que toda prioridade seja o Senhor, toda necessidade seja colocada nas tuas mãos e que o Senhor possa estar respondendo a cada uma das suas necessidades, Pai. E que esses queridos possam estar entendendo que o Senhor é o Deus dos céus e da terra, que não há outro, que o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro. Coloca, Pai amado, cada um desses queridos nas tuas mãos. Se estiverem enfermos, cura-os, Pai. Se estiverem, Pai amado, tristes, alegra-os. Se eles estiverem, Pai amado, com problemas difíceis de resolver, ajude a resolver, pois só o Senhor pode assim fazê-lo. Eu oro assim agradecido, no nome de Jesus, o teu Filho, Senhor nosso. Amém e amém. Obrigado por me permitir entrar na sua casa. Te agradeço em nome de Jesus. Esperança gera forças pra lutar. Sua dor não será para sempre, vai passar. Deus te ouve e responderá o teu clamor. E mesmo que pareça não ter fim e cansado pense em desistir, a noite passa e vejo a luz do amanhecer que ilumina toda a escuridão. Mesmo que não haja explicação, Ele te encontra e te faz permanecer. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus.
Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Mercado Novato, um novo jeito de economizar. Rua 21, esquina com Rua 8, bairro Bom Clima, Chapada dos Guimarães, onde você encontra padaria, frutas, verduraria, mercearia, perfumaria, utensílios domésticos, bebidas, frios, açougue de autoatendimento. Se você procura bom atendimento, produtos de qualidade e o menor preço da cidade, pare de procurar e venha para Mercado Novato, um novo jeito de economizar. Treinar com estilo é outra coisa. Com a Eliette Moda Fitness, você escolhe seu look e entra em forma. Há 20 anos atendendo Chapada dos Guimarães e região, somos representante das marcas Loira e Morena, Oxfit, Caju Brasil, Movimento e Companhia. Atendimento exclusivo pelo WhatsApp nos números 65 99249 8480 e 999080683. Confira os looks em nosso Instagram, Eliette Moda Fitness, o seu treino com estilo. Centro Educacional El Shaddai, educação cristã que faz a diferença. Da educação infantil à faculdade, são 24 anos construindo conhecimentos. Polo em Cuiabá da UniUB, com cursos de graduação e pós-graduação. Agora somos bilíngue, tendo em nosso currículo a parceria com a ABK, a primeira editora cristã de língua inglesa do Brasil. Matricule seu filho ou venha realizar o sonho de cursar uma faculdade. Avenida Dante Martins de Oliveira, 352, Cuiabá. Fones 3653-2838 ou 99290-8222. Centro Educacional El Shaddai, educação cristã que faz a diferença. Criar momentos inesquecíveis sempre foi a nossa especialidade. Na pousada Rancho Água Doce, você vai encontrar ótimas instalações. Localizada no Lago do Manso, fazer parte dos seus momentos de felicidade é o que nos move. Rancho Água Doce, a praia de Mato Grosso ao seu alcance. Faça já a sua reserva pelo fone 65 99 310 7710.